tecido adiposo. O tecido adiposo tem a presença de adipócitos derivados de células mesenquimatosas. As células mesenquimatosas são células tronco do tecido conjuntivo, células essas que também se diferenciam em fibroblastos. Lembremos que a célula mesenquimatosa ela se diferencia primeiro no lipoblasto. Esse lipoblasto então vai se diferenciando até formar um adipócito maduro. Esse adipócito é um adipócito do tecido adiposo branco ou amarelo. Tipo de tecido conjuntivo frouxo. Então, o tecido adiposo é uma variante de frouxo. Representa 15 a 20% da massa corporal dos homens e 20 a 25% da massa corporal das mulheres. Aqui nós queremos lembrar vocês o seguinte, que o percentual de gordura na mulher é maior do que no homem. Isso tem a ver com fatores hormonais. A mulher, quando engorda, por exemplo, ela engorda nas coxas, no quadril, no abdômen, nas mamas e nos braços. O homem tende a engordar mais na região abdominal. Estou colocando de maneira geral, essa diferença se deve aos hormônios sexuais. Estrógeno e progesterona nas mulheres, testosterona nos homens. Maior depósito de energia do corpo na forma de triglicerídeos, chamado tecido adiposo unilocular. E ele classifica-se em unilocular e multilocular. O tecido adiposo branco, também chamado de amarelo ou unilocular, corresponde a uma grande gotícula de gordura no citoplasma. Distribuição variada no corpo, fatores hormonais, grande vascularização relativa. Então, a proporção de vasos para o citoplasma é muito alta, maior do que no próprio tecido muscular. Ou seja, eu considero vasos para o citoplasma, ou seja, essa parte aqui que você está vendo em lilás, sem considerar a região interna que há a gotícula de gordura. Essa parte interna eu tenho gordura, então sem considerar essa parte interna, apenas a proporção de vasos para o citoplasma, essa proporção chega a ser maior do que no próprio tecido muscular. Tem função como isolamento térmico, armazenagem de energia, proteção mecânica e modelagem. Tecido adiposo marrom ou multilocular. Numerosas gotículas de gordura no citoplasma, presente em recém-nascidos e animais hibernantes. Muitas mitocôndrias, o que dá a ele uma coloração mais escura, porque a mitocôndria tem grupo M, o grupo M tem ferro. E esse ferro dá uma coloração mais escura a esse tipo de tecido adiposo. Produz ATP e gera calor, porque ele tem uma grande quantidade de termogenina. Termogenina é uma proteína presente na membrana interna da mitocôndria, responsável pela geração de calor. Essa termogenina desacopla os H+ da ATP sintase. Ela faz os H+ presentes no espaço entre as duas membranas da mitocôndria, membrana externa e interna, faz os H+ passarem por ela. E ao passarem por ela, haverá geração de calor, estimulado pela noradrenalina. Observe então aqui, mitocôndria, mitocôndria, mitocôndria. Então tudo isso aqui são mitocôndrias. Observe aqui as gotículas de gordura distribuídas por toda essa célula. Só que como a proporção de mitocôndrias é muito alta, você acaba observando esse tecido com uma coloração mais escura. Essa coloração se deve ao ferro do grupo M presente nos citocromos das mitocôndrias. Então eu tenho aqui um recém-nascido, tecido adiposo multilocular puro, presente no pescoço e aqui na base do abdômen, e tecido adiposo multilocular unilocular, em cinza, a mistura dos dois. O papel do tecido adiposo marrom é gerar calor. Não confunda com o amarelo. O amarelo protege contra a perda de calor. Esse aqui gera calor. Como o corpo do recém-nascido é muito pequeno, é interessante que ele seja capaz de gerar calor. Já que ele tem um pequeno volume para uma grande área superficial, então ele perde muito calor pela superfície da pele. Então ele vai ter que ter uma estrutura para gerar o calor, já que ele perde de maneira intensa. Um outro ponto curioso são os animais hibernantes. Os animais que passam o inverno dormindo para evitar danos metabólicos, já que no inverno não tem muito alimento para ele, isso em se tratando de animais endotérmicos. Então, animais endotérmicos, como aves e mamíferos, podem hibernar. Nessa hibernação, o animal baixa a temperatura, vários graus Celsius, baixa o metabolismo, reduz o consumo de calorias. Isso porque no inverno ele não tem calorias para poder se alimentar, ou não tem calorias suficientes para poder se alimentar. Então a evolução tratou de dar a ele uma capacidade de sobrevivência em baixíssimas temperaturas. Animais endotérmicos, animais de sangue quente que mantêm temperatura alta, vão baixar a temperatura, vão baixar o metabolismo e vão dormir. Para eles acordarem, o tecido adiposo marrom vai ter sua gordura oxidada, e essa gordura, ao ser oxidada, vai gerar calor, a temperatura dele vai aumentar e ele vai acordar. Animais hibernantes, nós temos como exemplo as marmotas, né? Que são mamíferos.